Olá pessoal, turma aí do 7º ano, nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês, né, da história. Nós já estamos trabalhando com os conteúdos toda semana, né, e vocês têm feito as atividades e têm deixado na escola, né, para a gente corrigir. E agora então nós vamos fazer a partir dessa semana, um pouquinho diferente, porque vocês estão recebendo a apostila e durante 4 semanas a gente vai ter uma sequência de atividades, de conteúdos, né? Eu já vi que esses conteúdos, eles já têm, assim, uma ligação com o que vocês já estão vendo, né? Vocês vão ver que nessa explicação de hoje, vocês vão recordar aí do que vocês já fizeram em aula, antes, né, de nós pararmos, e a gente vai dar essa continuidade. Eu espero que vocês estejam muito bem, estejam se cuidando e estejam aí tendo compromisso de estudar, de ter assim a responsabilidade de pegar as atividades, fazer com atenção, com capricho, porque isso vai ajudar vocês, né? E para que vocês não fiquem prejudicados na série que estão estudando. Então, nós estamos aqui para dar o suporte a vocês, para trazer uma explicação e deixar, né, com vocês à vontade para comunicar conosco através do grupo do WhatsApp e tirar qualquer dúvida. Eu espero que vocês estejam aprendendo também com estes tempos difíceis, como todos nós, né? Estamos aí num momento difícil, né? Uma realidade difícil que nós estamos enfrentando na atualidade. Mas nós não podemos parar e nós temos que nos adaptar e procurar tirar proveito para a nossa vida, né? De tudo que nós vivemos. E isso faz parte da história. Então, hoje, para começar essa primeira semana dessa sequência aí de 4 semanas, nós vamos dar uma recordada com vocês e já lançar um conteúdo que será estudado aí nas próximas semanas, né? Então, que vocês tenham atenção aqui e depois também a gente vai tirar algumas dúvidas das atividades que vocês farão na parte de história. Então aqui, né, eu coloquei um resuminho para vocês terem a sequência aqui comigo. Mundo moderno e a conexão, né, quer dizer, a ligação que se faz entre 3 continentes para entrar nessa modernidade, nesse mundo moderno. A conexão que vai ser feita entre África, América e Europa. Então, depois, né, de um período que vocês já estudaram, que é o período medieval ou Idade Média, o mundo vai entrar numa nova fase e essa fase tem a ver conosco aqui na América, né? Essa conexão que será feita entre África, América e Europa. Guardem isso que nas próximas aulas vocês vão ver quão importante é esse tema. E agora a gente vai dar uma recordada, né, para vocês ficar por dentro do que veio antes desse período chamado mundo moderno. Então nós já vimos isso aí, que a Idade Média foi um longo período na história, né? Ela foi do século V ao século XV. Vocês estão lembrando disso, de ter estudado? Século V ao XV. Então, esse longo período dominou na Europa o chamado feudalismo, né? Dentro desse período medieval. E o feudalismo, ele foi um modo de organização social e político que dominou a Europa neste período aí, onde
havia os senhores feudais, que eram os donos, né, das terras, havia os servos, que eram quem trabalhava, e a maior parte das pessoas passaram a viver no campo. E esses feudos, né, que eram as grandes propriedades, ou era alguma coisa que eles recebiam do senhor feudal, isso tudo passou a chamar feudo. Então, no sentido genérico, o feudo era uma grande propriedade aonde a maior parte das pessoas viviam nesse chamado sistema de feudalismo. E nesse longo período, então, quem tinha mais privilégio eram os donos, né? Os senhores feudais, os donos das terras. A riqueza mais importante nesse período era a terra, né? Os servos tinham uma vida difícil, uma vida de muito trabalho, miserável, né? Eles não podiam sair dos feudos. E as coisas, então, durou um longo período dessa forma. Lá pelo século XI, começou a haver algumas mudanças nos feudos, né? E esse sistema feudalismo começou a entrar em crise, a desintegrar várias invenções, que vocês já viram também, foram importantes para as mudanças acontecerem dentro dos feudos, né? Por exemplo, o sistema de rotação de cultura, né? O moinho de vento. Então, várias invenções tecnológicas que ajudaram a produzir melhor, que a base era a agricultura, a base econômica, fez então a produtividade aumentar. Com isso, começou a haver algumas trocas de produtos, né? O comércio nesse período era praticamente inexistente, só algumas trocas de produtos que começou a sobrar de um feudo para o outro, e essas invenções vão trazer então algumas mudanças até chegar no século XV, que o feudalismo, esse sistema vai se desintegrar totalmente e vai mudar o período da história de Idade Média para moderna, para a Idade Moderna, ou para o mundo moderno. Então, na história, as coisas às vezes demoram séculos para ter uma mudança profunda, né? E o que marcou esse período, já para o final da Idade Média, foi o século XIV. Então, houve muitas turbulências no século XIV. E eu já enviei uma atividade para vocês falando aí dos problemas enfrentados nesse século XIV, inclusive doenças, que foi também epidemia, né? De certa forma parecida com o que nós estamos vivendo na atualidade. Então, nesse período houve fome. Por que fome? Né? Se aqui estava aumentando a produção devido às invenções, porque houve um período de longa seca na Europa, depois seguido também de um período de inundações. Então, as colheitas, a agricultura ficou prejudicada com isso. Quer dizer que diminuiu a quantidade de alimentos e a população que vinha crescendo gradativamente, então houve um período aí terrível de fome. Depois seguido de doença, epidemia, chamada peste negra, que foi terrível, né? Uma grande parte da população, né? Mais de 1/3 da população morreu da peste negra, que foi o que a gente faz aí uma relação com o que nós vivemos aí na atualidade. Sem falar em muitos conflitos, porque servos que estavam insatisfeitos dentro do sistema feudal fugiam, iam para as cidades procurar uma melhor condição de vida, né? Já que no feudo as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis para os servos.
Então haviam muitas fugas e muitos conflitos, né, guerras neste período. Então isso tudo fez marcar de forma muito profunda o século XIV. E essas turbulências vividas no século XIV foram importantes para desintegrar esse período medieval e o sistema de organização dessa época chamado feudalismo. E aí vem então as grandes mudanças. É interessante que depois de tanta turbulência, quando as coisas começaram a se acalmar, né, a entrar nos eixos, aí vem um período de grandes mudanças na Europa. E essas mudanças vão ser tão importantes, assim, tão profundas, que elas vão chegar até a América. E aí vai começar a nossa história, né? Com a expansão marítima europeia. E aí nós vamos ver que é uma história que vai marcar o início da nossa colonização. Daí a importância da gente reforçar aqui, ó, essas grandes mudanças a partir do século XIV. E começou com que essas grandes mudanças? O renascimento comercial e urbano. Então, no período medieval, as cidades perderam a sua importância. Eram pequenas vilas insignificantes. Com fuga de tantos servos, né? Uma nova classe partindo aí das feiras medievais, os comerciantes, se formou, chamada burguesia. E essa burguesia começa a organizar cidades chamadas de burgos, devido ao nome, né, burguesia. E as cidades começam a crescer, começam a desenvolver e uma atividade comercial intensa, porque essa burguesia vai ser responsável para a grande mudança na história aí a partir do século XIV. E quando vem o século XV, aí começa então a Europa, os países da Europa se organizarem politicamente e a expandir para outros continentes, né? É onde a gente vai ver essa conexão aí. Isso marca então o que? Essas mudanças que ocorreram aí. O início dos tempos modernos. Então o mundo estava para descobrir novas terras, né? Novos horizontes. E esses novos horizontes vão chegar a outros continentes que a Europa ainda não tinha acesso. Como a América, eles nem tinham ainda o conhecimento de que existia esse novo continente aqui. E a partir então do século XV, nós vamos ver que vai mudar de Idade Média para Idade Moderna. E o mundo moderno vai expandir aí, é o que nós vamos ver nas próximas semanas, né? Vocês também já farão uma atividade aí sobre essa expansão marítima, algumas coisas importantes que aconteceram nesse período. Eu gostaria de reforçar com vocês a atividade que será feita nesta semana do que foi colocado aqui. Então, vocês têm uma leitura, né, para fazer alguns conceitos, como eu já coloquei aqui, da Idade Média, e aí vocês farão uma atividade e podem pesquisar no material que vocês já têm, vocês encontrarão, e também pode ver alguma coisa pela internet aí. A atividade 1, vocês vão colocar aí algumas questões a respeito do feudalismo, né? As principais atividades econômicas da época feudal, quem exercia poder, qual era a importância da religião no período medieval. Lembrando aqui que nesse período medieval, a igreja tinha um domínio e influência muito grande sobre a vida das pessoas, né?
Então a igreja era de extrema importância em poder e influência na vida das pessoas. Quais as características do feudalismo? Então vocês poderão achar isso na apostilazinha que vocês têm do início do ano. A atividade 2, ela fala das mudanças aqui quanto ao desenvolvimento comercial e urbano, né? O comércio fica mais intenso, as cidades crescem, e aí vocês vão ver que tem lugares na Europa que ainda mantém como patrimônio da humanidade cidades medievais, né? Tem uma cidade na Bélgica, vocês vão ver isso aí, que é um patrimônio da humanidade. E aqui no Brasil também nós temos várias cidades históricas que são consideradas patrimônio, né, da humanidade. Então vai citar algumas e vocês vão escolher uma dessas cidades e tem o site onde você vai olhar e pesquisar e falar um pouquinho dessa cidade que você escolher aqui do Brasil, né? Aí dá exemplo de Ouro Preto, Tiradentes, Paraty, Laguna, e vocês poderão escolher uma e falar um pouquinho sobre ela, que são cidades históricas. Então são essas atividades. Eu vou dar uma olhadinha sempre na apostila de vocês vem algum site para vocês olharem, algum vídeo, e eu vou enviar um link para vocês abrirem também, que aí tem imagem e tem uma explicação também um pouco mais abrangente sobre o período medieval, ajuda vocês a desenvolver mais o conteúdo, né? E também para responder as questões. Então, hoje nós vamos ficar por aí. Semana que vem nós continuaremos, né, essa explicação, e que vocês tenham uma excelente semana, bons estudos, né, que vocês se cuidem e façam aí bem animados todas as atividades, com muito compromisso, né, e sabendo que vocês irão vencer, né? E nós juntos podemos ficar mais fortes depois desse problema que estamos enfrentando. Então que Deus abençoe vocês, fortaleça a vida de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.